Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando a todos e a todas que estamos vivendo o 15º domingo do tempo comum. Também hoje, dia 11 de julho de 2021. Ainda recordando que estamos vivendo uma pandemia, então quem puder, fique em casa, use máscara. E lembrando ainda que estamos aí tendo vacinação, já chegamos ao número em algumas cidades de 32 anos, 30 anos, então quem puder, não deixe de se vacinar. Durante essa semana eu fui lá tomar minha vacina, tomei a Oxford, AstraZeneca. A gente vai agora voltar só em setembro para tomar a segunda dose. E a primeira dose não me dá a imunidade que eu preciso, mas já é um começo. De acordo com as pesquisas, a vacina AstraZeneca, você tem 30% de imunização nos primeiros 15 dias. A exemplo dos demais, eu não tive nenhum tipo de reação à vacina, que a AstraZeneca ela costuma dar febre, dor de cabeça, dá uma reação devido a trabalhar com uma substância, uma fórmula, não vou explicar porque eu não recordo agora, já li sobre isso, como funciona. Eu sei que a gente recebe o vírus de um jeito lá que eu não consigo lembrar agora, e esse vírus no organismo dá uma reação. Então teve casos aí de amigos, meu irmão mesmo teve febre, meu cunhado, eu particularmente, graças a Deus, não tive nenhum tipo de reação, a não ser incômodo da agulhada, isso é fato. Mas também eu quero recordar que ontem teve aí o jogo do Brasil, a seleção brasileira teve com o Neymar e outros mais a derrota de 1-0 para a Argentina. A gente conseguiu ver um pedacinho do jogo só para ver qual é o resultado final, estava querendo saber, coisa de brasileiro, Mas nós torcemos com o Papa Francisco, nós não fomos antipatriota, pelo contrário, estamos sendo patriota por diante de um quadro, de uma pandemia, de mais de 530 mil mortos. Não tem sentido nenhum nós brasileiros fazermos aí competições, até mesmo o campeonato brasileiro eu me questiono, mas tudo bem. E aí a questão da Copa América, a gente percebeu que nenhum país aceitou, mas o presidente do Brasil aceitou, para mostrar que era o bam. Resultado, acabou pagando festa para os outros, inclusive para a Argentina, que ele tanto fala que é comunista. E ainda ontem eu estive na paróquia do Padre Adailto, lá na paróquia Santa Rita de Cássia, no Cruzeiro, Santa Rita de Cássia, Cruzeiro do Sul. Quem é o padre? É o Padre Rodrigo Mota, recordando que ele vai reativar a comunidade que antigamente era comunidade São Benedito, a primeira comunidade São Benedito, e agora vai ser comunidade São Cosme e Damião, lá na paróquia do Padre Rodrigo Mota, que é Santa Rita de Cruzeiro do Sul. Ontem eu estive lá na paróquia do Padre Adailto, paróquia de Santa Rita, em Santa Rita. Fique bem claro isso para não misturar. Mas aí a gente ainda recorda que estivemos na paróquia de Japeri, na matriz onde eu resido atualmente, a paróquia de Japeri, participando do curso para ministros leigos. Então estivemos lá participando, fizemos parte do corpo, estivemos lá aprendendo um pouco mais com o seminarista Rafael Rios. E diante de tudo isso, a gente lembra sempre a importância de rezarmos pelos padres, pela igreja, pelas comunidades que estão aí passando por dificuldade. Mas, além disso, a gente olha para a realidade local. E aí, ontem eu vi algumas matérias com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, e percebendo claramente que parece que existe uma dualidade na linguagem, ou uma linguagem antagônica. A gente entende uma coisa e eles dizem que é outra. Bom, é coisa do Brasil, não é isso? Deus nos abençoe, nos ajude, e lembrando que é preciso entender que não podemos fazer diferente, mas podemos fazer melhor. Deus nos abençoe, nos ajude, e vamos para o Evangelho do dia nesse domingo.
O evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículo 7 ao 13. Hoje, dia 11/7, já falamos no início dessa nossa live, a gente hoje anuncia o evangelho de Jesus. Durante a semana toda, nós trouxemos, o evangelho nos propôs isso, a missão do discípulo. A gente, quando fala em missão, em compromisso, a gente lembra sempre que o projeto do cristão é ter a coragem de proclamar o reino e também pregar a conversão, a famosa metanoia, uma palavra que a gente quase não escuta, né? A gente sempre vê isso aí. A missão do discípulo é catequizar. E nesse tempo de pandemia aí, nós temos aí várias formas de catequizar, e a gente entra pela rede social e vê muitas das vezes algumas disputas antagônicas em relação a tudo, e que se posiciona agora. Ontem mesmo nós ficamos na zoeira, e muitas das vezes estamos na zoeira, né? Isso para ver o povo irritado, e isso é comum também, aqueles que querem zoar. Por exemplo, ontem eu falei que ia torcer com o Papa Francisco. Não é que eu torcia, eu nem vi o jogo, eu vi o final do jogo da seleção, vi o final, que eu quero saber quem ganhou ou quem perdeu. Para mim é indiferente. Na verdade, num país onde você tem uma realidade financeira complicadíssima, onde nós, cidadãos comuns, e no meu caso desempregado, para poder manter a dignidade, comer, beber, vestir, viver, sobreviver, passa por um perrengue só. Imagina bem um caso de você estar naquele contexto de Jesus. Por isso, Jesus, quando entra na comunidade, ele vem para a missão, ele deixa bem claro que para ser seguidor dele, se faz necessário uma vivência plena. O evangelho de ontem, a gente falava sobre a questão de não ser maior do que o discípulo, maior do que o mestre, né? O discípulo ele tem que ser equiparado, menor do que o mestre. Jesus hoje ele faz o anúncio e ele faz o envio. Primeiro ele dá aos apóstolos alguns objetivos, pois a gente, quando estamos na comunidade, ela não pode ser uma missão isolada. Ah, não, eu sou aí da comunidade X ou Y. Não, a missão é comunitária. Então Jesus dá alguns objetivos. Primeiro objetivo é você proclamar que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus já chegou. É o anúncio do reino que não é seu. Muitas vezes nós confundimos e anunciamos uma religiosidade, anunciamos uma igreja, anunciamos um projeto de um grupo pastoral, e esquecemos de anunciar que o reino de Deus está no meio de nós. Segundo objetivo que ele dá para os apóstolos, além de anunciar, expulsar os demônios. Mas para expulsar os demônios na sociedade, na comunidade, você tem que expulsar os demônios internos no próprio coração. E isso é algo complicado, mas é a missão. E o terceiro objetivo é o apóstolo, o discípulo. Ele não pode viver em prol da condição financeira. Infelizmente, nós vivemos no século onde às vezes os líderes religiosos perdem esse foco. E ainda olhando nesse sentido, Jesus ele sempre manda de 2 a 2, não porque é comum naquele contexto, não só por isso, que também no contexto bíblico, qualquer testemunho é preciso ser dado por 2 pessoas. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Então, nunca a comunidade pode sair por aí anunciando, não, porque eu vi Jesus na goiabeira, etc. e tal. Também lá, no contexto das aparições marianas, e aí eu vou entrar na Igreja Católica, da qual eu sou parte, a gente, quando entra nas aparições marianas,
a não ser no caso, e mesmo assim no caso de João Diego e no caso de outras aparições, Maria sempre se manifesta e se manifesta para amar de uma pessoa, seja a manifestação da visualização e do milagre. Por exemplo, Matricita de Guadalupe, a qual eu sou devoto, a minha mãezinha, ela aparece para João Diego na colina de Tepeyac e aparece em sonho para o tio de João Diego, de São João Diego, para comunicar que ela desejava a capela ali. No caso de Fátima, Maria aparece para 3 pastorinhos. Em Aparecida, ela aparece para 3 pescadores. Em outras aparições que ela se dá a conhecer, ela aparece para alguém e também ela costuma fazer um sinal, mandar um sinal, que é o milagre, para outra pessoa testemunhar. Anunciar Jesus é assim, é você querer que outros confirmem aquilo, não por você. Infelizmente, vivemos na sociedade do individualismo, a sociedade onde o meu ponto de vista é o único ponto de vista aceitável. O Evangelho de hoje ainda traz para nós essa preocupação em você trazer para a realidade uma mudança, uma proposta de mudança. A gente, quando fala em mudança radical, a metanoia, não é qualquer um que pode ter essa mudança, mas todos. Às vezes a gente escuta, eu já escutei isso da boca de pessoas que eu conheço, tipo assim, olha, e aí é normal, né? Olha, eu não mudo mais, já estou acima da idade. E a gente olha bem claramente que a proposta de Jesus é uma mudança radical, uma mudança de mentalidade, de atitude. O reino de Deus, ele não é para qualquer um, é somente para aqueles que querem de fato buscar a conversão. E essa conversão se dá a partir da proposta do encontro com Jesus. Marcos, o evangelista, nesse evangelho de hoje, descreve Jesus com uma palavra e com gestos concretos. Toda a primeira parte desse evangelho, segundo Marcos, ele traz para nós esse sentido de um Cristo que é o Messias, um Cristo que de fato está preocupado em proclamar o reino de Deus, preocupado em trazer para nós uma atualização e uma realização do projeto de Jesus. O final desse evangelho é Marcos capítulo 6, versículo 7 ao 13, o versículo 12 ao 13, Jesus ele fortalece que é preciso pregar a conversão. Talvez eu e você, talvez nós queremos pregar a conversão de acordo com a nossa bandeira, a nossa ideologia, a nossa racionalidade. E ainda, nesse sentido, você quando vê o chamado dos apóstolos, dos discípulos, Jesus não chamou nenhum doutor, nenhum mestre, nenhum conhecedor pleno de tudo. Não é porque Jesus não gostava ou não gosta que a pessoa se forme e conheça o projeto dele. Jesus, quando ele não invoca, não convoca essas pessoas, muitas vezes alguns, e eu falo isso com muita certeza, alguns já se colocam como donos da razão. E Jesus, quando ele manda os apóstolos e anunciar a mudança de atitude, a conversão, a metanoia, Jesus, ele manda sabendo que toda a comunidade apostólica tem que estar em processo diário de conversão. Talvez se você me pegasse falando sobre o Evangelho, até sobre esse mesmo texto, há 5, a 10, a 20 anos atrás, talvez você me visse com outro discurso que não tem nada a ver com a proposta de Jesus, ou até mesmo uma proposta de Jesus feita de acordo com aquilo em que eu estava passando. A palavra de Deus é sempre atual. A palavra de Deus é sempre
presente. Por isso ontem também o Evangelho dizia claramente: aquilo que eu vos falo escondido, proclame, anuncie. A gente olha claramente para esse Evangelho de hoje e vê que a primeira parte do Evangelho de Jesus é uma afirmação de quem é Jesus. O Messias escolhido, o Senhor, mas sobretudo alguém que procura fortalecer a realidade a partir da vida comunitária. O discípulo, ele não é um ser isolado. O discípulo não é um ser que vive no mundo da lua ou nas terras de ninguém. É alguém inserido na realidade do mundo, é alguém inserido na realidade do trabalho, do estudo, da família. É alguém inserido nas dores e sofrimentos próprios do contexto atual. E Jesus ainda, quando envia de 2 a 2, Jesus ele tenta trazer para nós a mensagem que todo o poder, que todo o serviço é feito de forma comunitária. Geralmente a gente, quando fala da nossa missão, e ontem eu conversava com uma amiga na paróquia Santa Rita sobre justiça e sobre igualdade. Uma coisa é igualdade, outra coisa é justiça. A justiça é muito mais ampla do que a igualdade, pois a igualdade pode gerar certas situações que são injustas. Por exemplo, e eu dizia isso para ela, se tem um encargo de R$50 que eu tenha que pagar hoje, infelizmente eu não tenho como pagar, porque eu não tenho dinheiro. Mas todo mundo no Brasil vai ter que pagar R$50. Bom, eu sou o primeiro a dizer que eu não posso pagar porque não tenho dinheiro. Mas se nós formos, isso é chamado equiparando a igualdade radical e burra. Mas quando você vai fazer justiça, você vai transformar isso em, vamos dizer assim, em porcentagem. Ou então vai dizer, olha, quem tem pode ir lá pagar, quem não tem não paga. A gente ainda, quando entra nesse contexto do Evangelho de hoje, Jesus dá o poder sobre os espíritos maus ou sobre os espíritos impuros, ele não dá o poder para uma pessoa, ele dá poder para uma dupla, ou melhor, para uma comunidade. A comunidade, ela tem todo o poder. E ainda Jesus fala para os apóstolos, no Evangelho de hoje, para não acumular esta visão que hoje se tem de uma comunidade apostólica, de uma igreja que tem que ter patrimônio, tem que ter bens, e nós ficamos preocupados às vezes mais com o patrimônio do que com as pessoas que compõem a igreja. Jesus ainda fala para os apóstolos comerem, beberem, aonde chegarem, se forem bem acolhidos, que eles, por favor, abençoem. E se não forem acolhidos, ao contrário do que acontecia com o exército romano, e aí é uma alusão bem clara naquele contexto, em que chegavam numa localidade e eram recusados, e eles faziam a guerra, espancava, violentava, Jesus fala, não, só bate a sandália dos pés, não queira levar nada daquele local. Ou seja, para poder ter um comportamento aonde o apóstolo não pode ser um invasor. O Evangelho de hoje ainda nos coloca e nos questiona sobre as nossas escolhas. Se de fato nós estamos sendo chamados por Jesus ou estamos de fato sendo chamados pelo nosso próprio ego. Jesus envia de 2 a 2, não por simplesmente querer enviar. Jesus envia porque é o projeto do Pai. É o projeto de uma comunidade onde 2 pessoas é melhor do que uma, como diz o povo, né? Não, mas 2 pessoas, elas dão um testemunho coerente. E ambos, inclusive eu trabalhei no movimento, no pastoral, onde nós tínhamos essa brincadeira, onde ambos costumam até aconselhar e ajudar o outro a evitar os excessos. Sabemos que o Evangelho de hoje nos convida à conversão. Sabemos que nós somos chamados a ser discípulos, somos chamados a ser discipulados.
E nós sabemos mais ainda que o Evangelho de hoje nos converte a partir do momento em que nós queiramos nos converter. Pois o reino de Deus ele não é tomado pela força. Por isso Jesus fala, se for bem acolhido, comam e bebam e ali abençoe. Mas não fiquem acomodados. Às vezes nós estamos acomodados. Eu já passei por situações na comunidade e a gente vive às vezes na questão do comodismo. A estrutura do poder que estamos vivendo hoje, eu sempre comentei isso outro dia aqui com vocês, que eu falei que graças a Deus em minha família, eu tenho 8 irmãos, e irmãs, a minha mãe, nós estamos passando pela Covid e graças a Deus, o único que teve Covid foi eu. O único que teve Covid foi eu. E graças a Deus eu não tive nenhuma sequela, a não ser aquela prevista mesmo pela doença. Estamos nós aqui na luta. Então que Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos nós viver o dia de hoje. Agradecendo a você, médico e enfermeiro. Salve a Argentina, parabéns Argentina, campeã da Copa América. Também agradecendo a você pela presença, aos médicos, enfermeiros, os agentes de saúde que estão aí na luta. Quem puder, se vacine, quem puder. Tem pessoas que têm que esperar a idade ainda, né? Já se vacine, não deixe de se vacinar, vacina para todos. E ainda mais, se possível, não esqueçam de verdade de rezar por nossos padres, pelos nossos bispos, pela nossa igreja, pela comunidade. Reze por mim também. E quem tiver alguma indicação de emprego também, me indique também, eu estou aceitando. Estamos desempregados, infelizmente. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos sair dessa, para que possamos cumprir com dignidade nossas obrigações econômicas e financeiras. Apesar de tudo, hoje é domingo. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. O caminho que agora eu ando nem sempre é fácil de andar. Mesmo assim sigo caminhando, certo de um dia chegar. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Muitas vezes eu me pergunto onde o caminho vai dar, mas ao ver que Jesus vem junto, sigo esse meu caminhar. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Sonho às vezes que sou fermento que faz a massa maior. Sou o sal que do alimento torna melhor o sabor. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Outras vezes eu sou pequena réstia de luz. Meu caminho se faz sereno, dentro de mim vai Jesus. Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, e de ser assim seja. Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na igreja, membro